Bem-vindos à grande entrevista Açoriano Oriental e Açores TSF. Entrevistado hoje Pedro Neves, porta-voz do PAN Açores. O mês de março, que não está assim tão distante, ficou marcado por uma crise política sem precedentes na atual legislatura, com 2 deputados a rescindirem os acordos de incidência parlamentar com o PSD. Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, secundado depois por Carlos Furtado, ex-Chega e agora deputado independente. Na sequência deste episódio, Pedro Neves, que é o nosso convidado, líder do PAN, porta-voz do PAN dos Açores, afirmou rever-se nas críticas da Iniciativa Liberal ao Governo, contudo, acusou Nuno Barata de estar apenas a querer protagonismo político e obter ganhos eleitorais em detrimento dos interesses dos açorianos. Não parece haver aqui uma contradição entre compreender a Iniciativa Liberal e depois acusar a Iniciativa Liberal de querer tirar dividendos políticos? Não, muito boa tarde e obrigado por esta oportunidade. Não há contradição, aliás, os meus argumentos têm a ver com os argumentos usados pelo deputado Nuno Barata na altura, não a decisão em si, porque a contradição está mesmo da parte do IEL, porque tem espécie de um caderno de encargos com o Governo, que são 8 medidas ou 10 medidas, já não me recordo, neste caso é uma incidência parlamentar, há um acordo de gentlemen, além disso, não é só um acordo de gentlemen, foram mesmo ao representante da República, estamos a falar de algo formal, algo que têm que ser responsabilizados os partidos políticos que fizeram, obviamente, e aliás, na entrevista feita aqui nesta mesa, o deputado Nuno Barata disse que só 50% é que está feito. Ok, mas estamos a meio da legislatura, só 50% da legislatura é que está feita. Então, essa é a contradição do IEL. Se estamos a meio da legislatura, o Governo só conseguiu fazer metade daquilo que o IEL queria. Então, porquê que rasgou o acordo? Logo, por isso é um protagonismo que o IEL quis dar para mostrar que não tem amarras com o Governo, aliás, não tem amarras com ninguém. Isso é completamente mentira, porque, aliás, isso aconteceu em março, nós estamos neste momento em maio, e o que é que mudou no panorama político? Nada. Não mudou absolutamente nada. Nem do deputado independente, nem do IEL, nem do Chega. Eu ia colocar essa questão. Toda a gente que é que já mudou? rasgou, mas não mudou absolutamente nada. Continua a existir acordos, neste caso o acordo de bastidores relativamente às iniciativas, estão todos de uma forma uníssona com o tipo de votação, tirando pontualmente alguma iniciativa que é fraturante para um partido individualmente, mas estão todos unidos à mesma. Isto foi apenas um show-off da parte do IEL. O deputado independente usou o mesmo timing que não devia usar, aproveitou, ok, vou ficar sozinho porque o Chega também disse que já rasgou, e é isto que nós temos. Eu acho que há uma irresponsabilidade política, porque não se brinca assim com a vida dos açorianos, porque estamos a falar de uma incidência parlamentar, não é uma brincadeira, por isso é que o PAN não fez, o PAN disse logo que não fazia, e nomeadamente porque tinha lá o Chega na altura, e já agora, se essa pergunta existir aqui nesta mesa, e não vai haver com o PAN, obviamente, porque nós não somos troca de ninguém. Eu ia colocar essa questão se o PAN, neste cenário político que ainda está em desenvolvimento, porque inclusivamente a moção de censura paira no ar porque pode ser invocada. Aproveito e faço 2 em 1, que é, se vier a ser apresentado, enfim, diria que é pouco provável, qual é a decisão do PAN, qual é a posição do PAN, e se, por outro lado, admitia estar mais próximo desta governação através de um acordo formal com o PSD. Nós não queremos fazer acordo formal nenhum com o PSD ou com os partidos da coligação. Houve conversações no início da legislatura, antes da legislatura começar sequer, isso é a verdade, tanto que houve conversa também por parte do PS, aliás, quase todos os partidos, porque queríamos, obviamente, os Açores queria ter governo, ou fazíamos na altura e assumíamos essa responsabilidade e essa maturidade durante 4 anos, ou então, foi como não o fizemos, não vamos, a meio do jogo, estar a ser troca ou então substituir o IEL, porque o IEL ganhou os seus ganhos no princípio e agora quer ser a oposição, porque isso obviamente vai ter mais como votos. uma troca. Sim, mas isso não vai acontecer com o PAN. O PAN não é moeda de troca absolutamente para ninguém. Nós assumimos uma posição inicialmente e vamos continuar exatamente da mesma forma. Porquê é que o PAN não deu posição relativamente à moção de censura? Porque nunca se formalizou. Nós tivemos a oportunidade de falar com os partidos que tinham a oportunidade de fazer. Para quem está a ouvir, só há 2 partidos que o podem fazer. Só há 2 partidos que o podem fazer. Nós falámos, neste caso, Bloco de Esquerda e PS, e disseram que não havia algo formal que iriam fazer logo. Eu não tenho que dar uma posição apenas porque o IEL apeteceu-lhe fazer algo e eu tenho que mudar a minha gestão do tempo para ter um posicionamento por causa do IEL. Não é assim que o PAN funciona. O PAN tem a sua gestão do tempo, usa a sua música e anda com a gestão da sua música, não com a do IEL. Nós não damos assim tanta importância ao IEL.
tendo em conta que foi dito que este governo estava moribundo, fazia sentido, na sua perspectiva, do ponto de vista político, uma moção de censura apresentada pelo Partido Socialista ou pelo Bloco de Esquerda? Sem dúvida, mas antes de uma moção de censura, e era muito mais... exigia ao governo, neste caso a coligação, que fizesse uma moção de confiança. Porque Nem um nem outro. Porque foi o IEL, claro, foi o IEL que retirou um acordo, neste caso, de uma forma teórica, tirou a confiança ao governo. Porque, ok, eu convosco não consigo trabalhar, por isso eu tenho que rasgar o acordo. Então é o governo que tem que fazer. Alguma vez a coligação que o tem que fazer governo uma moção iria de confiança. apresentar uma moção de confiança? Obviamente não, porque nunca iria passar na vida. Permita-me colocar esta questão desta forma. Podemos concluir que, pelo facto de os dois partidos à esquerda, PS e Bloco de Esquerda, não terem usado o instrumento da moção de censura e o partido que lidera o governo não ter apresentado uma moção de confiança, que todos têm medo de ir a votos antes do tempo? Sem dúvida, sem dúvida. É a única coisa que nós podemos depender. Os maiores Ninguém partidos. está seguro. Ninguém está, até mesmo o PAN, e não tenho qualquer receio, porque não podemos ter medo na política, porque senão não fazemos política. Senão não temos, obviamente, inovação dentro da política e não vamos com medo, mas até o PAN nós não sabemos à partida se na próxima legislatura iremos ter um deputado. E ela a mesma coisa, chega a mesma coisa, o Bloco de Esquerda a mesma coisa, e o PS pode descer e até a própria coligação pode arrebentar, neste caso. Haja uma implosão, neste caso de dentro para fora, que é o que mais acontece, porque eles não se estão a dar muito bem, do que o contrário, e acho que todos os partidos estão com receio do que é que será as novas eleições. Algumas vozes críticas têm dito que os principais adversários da coligação estão no seio da coligação. Comunga dessa ideia? Sem dúvida, eu disse isso no próprio Parlamento uma vez, que com amigos desses não é preciso inimigos. E vê-se, e já houve algumas situações, e nomeadamente eu falei na altura com a demissão do Clélio Menezes, o antigo secretário regional da Saúde, e desporto, porque não foi uma demissão saudável ou amigável. Ele disse que tinha problemas estruturais, políticos. Sim, foi muito contundente nas razões sem dúvida. invocadas. Não foi aquele costumeiro razões pessoais e familiares. É isso mesmo. Teve essa coragem de mostrar também o seu desagrado daquilo que se estava a passar dentro do seio governamental, e nomeadamente por causa da coligação. E nós sabemos à partida que temos um presidente e depois temos um vice-presidente de dois partidos em que têm as suas vontades próprias, e é muito difícil de Mas gerir. nota isso no debate nos plenários, por exemplo? Nota... Ou é ao longo do tempo que vai inferindo essa Não sensação? no debate, mas às vezes da tomada de algumas decisões. E obviamente que dentro dos bastidores, nos corredores da Assembleia, nós conseguimos sentir muito mais o pulso e sabemos algumas coisas, obviamente, e vemos que nem sempre a coligação dá-se bem. E esse é um dos problemas. E se o governo quiser, neste caso o presidente do governo quiser admitir-se, é porque aquilo que aconteceu dentro e não da sociedade açoriana. Deixa-me recentrar aqui a nossa conversa. Que impacto teve na postura, se é que teve algum, na postura do PAN, esta alteração na composição dos apoios do governo, que fica com menos 2 apoios, permitem-me dizer assim, o Carlos Furtado, deputado independente, e o Nuno Barata, deputado de Iniciativa Liberal. Isso alterou de alguma forma a postura de tática política do PAN? Não, zero. Podia haver um aproveitamento da parte do PAN, mas não mudámos qualquer tipo de estratégia ou posicionamento. Tanto porque, primeiro, nada mudou, como eu disse há pouco, nada mudou, a não ser aquele episódio de teatro que houve dentro do Parlamento açoriano, de algo que foi rasgado, não se sabe o quê, algo etéreo, mas tudo continua exatamente como está. E o PAN é um partido que, não sendo esquerda nem sendo direita, nós estamos confortáveis tanto a votar ou votar favoravelmente ou contra qualquer iniciativa de qualquer partido. Por isso, imagino que na altura do voto do plano e orçamento os namoros ao PAN sejam intensos. Foram muito intensos, sem dúvida, mas eu sabia que o governo não precisava do PAN. O PAN votou pela primeira vez favoravelmente o orçamento por uma simples razão, e eu dei essa justificação. O ano 2023 nós temos que reter responsabilidade, mais do que política, responsabilidade societal.
olhar para a sociedade açoriana, vai ser um ano extremamente grave. Já lá vamos. Vai ser um ano extremamente grave devido à inflação, devido também ao crédito à habitação. As pessoas vão ter graves problemas. Também relativamente à parte alimentar, até está a ser pior do que aquilo que nós estávamos a imaginar, e nós tínhamos que dar um voto de confiança, não ao governo, mas à sociedade açoriana, a dizer, ok, nós temos maturidade política, estamos aqui para todas as intempéries que acontecerem no Parlamento ou na região autónoma dos Açores. Deixa-me só colocar-lhe esta questão. Como é que é a sua relação neste momento com o maior partido do governo, com o PSD? O maior partido do governo, nós damos bem, aliás, desde a mudança... Há uma maior proximidade ou não? Há uma maior proximidade agora, talvez, não por aquilo que aconteceu, mas talvez pela mudança de quem tem a pasta dos assuntos parlamentares, que é o Duarte Freitas, e aí há uma proximidade maior. Não uma proximidade de tomada de decisões, mas talvez uma proximidade de partilha de informação daquilo que o governo poderá ou não poderá fazer e quer a opinião de todos os partidos. E sem dúvida que aí aproxima politicamente os partidos na tomada de decisão daquilo que acontece na região autónoma dos Açores. Só aí. Isso implica um maior afastamento com o PS ou admite eventuais acordos com o Partido Socialista nos Açores? Aliás, a semana passada nós tivemos uma proposta conjunta, o PS e o PAN, relativamente ao regime da lei climática nos Açores. Não temos qualquer problema. Aliás, os partidos de esquerda e direita têm problemas em, se calhar, com os partidos do espectro contrário. O PAN não tem esse problema, é um partido sincrético e continuamos a dar bem com o PS, como sempre demos, e também com o PSD. Não temos qualquer dilema nesse aspecto. E depois há, obviamente, decisões políticas que nós não concordamos, seja do PS ou seja do PSD. Pouco nos importa a cor política, importa-nos mesmo quais são os argumentos dados para chumbarem uma iniciativa que é fulcral para a região autónoma dos Açores. Vamos entrar em alguns dossiês mais específicos, a começar pelo Grupo SATA, que é um dos dossiês que continuam em cima da mesa. Como é que o PAN está a ver e a acompanhar este processo de privatização em curso da Azores Airlines? Antes de até sabermos quem é que ia governar a região autónoma dos Açores, nós dissemos na campanha de 2020, aliás, até em 2016, que éramos favoráveis a uma privatização da Azores Airlines. Nunca da SATA como um todo, porque o nosso autocarro tem que continuar a existir dentro dos Açores, precisamos, mais do que nunca, é uma necessidade, uma obrigação e uma necessidade. Agora, nós não somos uma região rica, pelo contrário, não podemos estar a ficar sempre com o passivo e com a dívida de uma empresa, neste caso uma transportadora aérea, para uma região autónoma tão pequena como a nossa. Não é totalmente impraticável. Tanto que até olhamos para a Madeira não tem nenhuma transportadora nenhuma, nem nunca irá ter. E é um ónus para a região, por mais pena que temos em termos históricos do nome SATA em si, tirando a Air Açores, que nós precisamos para a locomoção interilhas, o resto, isso é uma decisão, neste caso é um pensamento principesco, se nós temos que continuar a ter uma SATA internacional. Pergunto-lhe se há uma alternativa viável à privatização da Azores Airlines. Se falhar esta privatização, como já falhou uma primeira tentativa, qual é a alternativa? A dissolução da Azores Airlines? Eu acho que tem que passar por aí. Neste momento, o caderno de encargos está mais, como foi dito pelo PSD, amigo dos mercados. O que eu tenho algum receio com determinadas coisas, tanto os próprios empregados, bem como onde é que vai ficar a sede da SATA. E provavelmente já se está a falar que provavelmente pode ir para o Porto, conforme algumas empresas que estão que querem ficar com a SATA. Se não acontecer, eu acho que tem que haver mesmo uma dissolução da parte da SATA Internacional, porque é totalmente incomportável para uma região com um PIB como o nosso. E de quem é a responsabilidade do estado atual da SATA? O estado atual da SATA, maioritariamente 99% temos que dizer que é dos governos anteriores, porque basta olhar para o passivo e o aumento do passivo desde 2008 para nós verificarmos que houve decisões, uma gestão danosa da parte dos administradores da SATA, que foram escolhidos, obviamente, por políticos do governo anterior, nomeadamente o PS, e sem dúvida que eles têm que ter o ónus daquilo que aconteceu com a SATA antes do Covid. As contas da SATA estão, nesta altura, no Ministério Público. Achou estranho ou há dúvidas razoáveis para que assim seja?
Sim, tanto que há dúvidas que vamos até ter uma comissão de inquérito relativamente às contas da SATA, e estamos a falar desde 2012 até 2012. Justifica-se essa comissão de inquérito? Sem dúvida que justifica-se. Nós temos que verificar o que é que se passou, não durante esses anos, porque houve até comissões de inquérito dentro deste espaço temporal, mas devido também ao parecer que foi dado pelo Tribunal. E esse parecer do Tribunal de Contas, nós temos que ir até ao fundo para ver até que ponto é que qual é que foi a abordagem do Tribunal de Contas para dar um parecer como aquele. Algo que está errado, ou profundamente errado. E acho que a comissão de inquérito vai ser muito importante neste preciso momento para nós descobrirmos o que é que, se houve, não só, porque aqui há um problema, houve amadorismo da parte com decisões relativamente à SATA, ou não houve amadorismo, houve profissionalismo, mas houve, e esse foi premeditado, alguma tomada de decisões relativamente à SATA, e isso é grave, e até pode ser criminal, ou então houve madurismo e, ok, podemos dar uma palmadinha nas costas ou uma palmadinha no pulso de quem fez mal e continuarmos e privatizar a SATA Internacional. Esta é a diferença. Se houve, a Comissão de Inquérito vai clarificar isso? Eu espero bem que sim. Não lhe posso prometer. As agendas mobilizadoras, eu, de uma forma ingênua, pensei que iríamos resolver bastante e, pelos vistos, não se resolveu absolutamente nada. Pedro Neves afirmou num passado recente que esta é a pior altura de sempre para reduzir a dívida pública da região, numa referência ao Orçamento Regional para o ano em curso, para 2023, que prevê o endividamento zero. Ainda assim, como o próprio Pedro já disse, votou favoravelmente o documento. Porquê? Os seus receios são inferiores às certezas que tem sobre a bondade deste orçamento para a região? O endividamento de zero não tem a ver com uma bondade ou da parte do governo ou da parte dos partidos que negociaram com o governo relativamente a este orçamento. Isto foi uma decisão da parte do IEL, ou neste caso um alerta, uma linha vermelha da parte do IEL a dizer: ou vocês metem a dizer que nós queremos endividamento zero dentro deste orçamento, ou então nós vamos votar contra. Neste caso, mais uma vez, demonstra, e eu estou a ser irónico, a maturidade de um partido político para o ano 2023, a meter um alerta vermelho. Porquê é a pior altura de sempre, então, 2023? Porque basta olhar para os mercados e verificar. Ou então olhar para a história. E vamos para a história recente, 2008. Aconteceu exatamente a mesma coisa do que aquilo que está a acontecer agora. Tivemos uma bolha imobiliária. Subprime, a crise do subprime. E está a acontecer exatamente o mesmo. Nós não aprendemos nada. E mesmo com o subprime, e o problema que nós tivemos, que começou-se a fazer, neste caso, a brincar ao casino dentro das próprias dívidas e dos seguros dos créditos das pessoas, agora estamos a fazer o mesmo desde 2017. Os mercados verificaram isso, mas ninguém fiscalizou ou ninguém disse absolutamente nada aos bancos. Continuamos a brincar às casinhas com os créditos, as dívidas, neste caso, do crédito das pessoas, e aconteceu aquilo que era expectável. Foi expectável aquilo que aconteceu e, obviamente, que o Banco Europeu iria fazer isso. Não sabia que iam tão longe assim. Eu acho que também está aqui um problema também de egos. Estamos a ir longe demais relativamente ao aumento das taxas. No travão à inflação. Tem que haver rapidamente o travão à inflação, e o próprio Banco Europeu tem que dizer que basta e não vamos estar a aumentar, obviamente, as taxas de juros, como está a continuar receia que o remédio seja demasiado violento? Sem dúvida que vai ser violento. E quando dizem que temos que ter um endividamento zero numa altura que temos que olhar para a sociedade que está a ter problemas tanto pelo crédito à habitação, como os problemas em termos energéticos, relativamente à guerra, com o problema em termos alimentares devido à inflação que nós estamos a acontecer. E estão a pedir endividamento zero no pior ano de sempre, pelo menos do século XXI, da segunda década do século XXI. Eu acho que isso é uma irresponsabilidade enorme da parte do IEL, mas pior ainda, é uma responsabilidade enorme da parte do governo em aceitar um alerta vermelho dessas, a dizer que nós precisamos de endividamento zero e não vamos ajudar as famílias neste momento. Também defendeu, a este propósito, que o PAN não quer um investimento no botão, e era aquilo que dizia há pouco na conversa, mas sim um investimento nas pessoas. E eu pergunto-lhe se, na sua perspectiva, na perspectiva do PAN nos Açores, se esse investimento nas pessoas está a ser concretizado por este governo. Não está tanto como aquilo que o PAN esperava, obviamente. E vamos falar do IVA.
houve a redução do IVA, em que supostamente os consumidores iriam ganhar com isso. Não vão ganhar, é tão residual que o consumidor final nunca vai sentir isso na pele. Tem que haver uma ajuda maior no crédito à habitação, porque nós estamos a ter problemas a nível nacional. O Governo refez a medida que tinha... O Governo refez a medida, sem dúvida. Vamos agora esperar para ver os resultados relativamente a isso. Mas, e eu vou-lhe dar o exemplo das medidas que nós tivemos para o orçamento. 90% foi social. E estamos a falar os transportes públicos gratuitos para as pessoas com o primeiro e segundo escalão, as pessoas com mais dificuldade. Energia elétrica, fatura zero para as pessoas que têm mais dificuldade. E esta situação que nós temos que ajudar as pessoas, tanto em termos de eletricidade como em termos alimentares, eu acho que o Governo tem que ir mais longe e, neste caso, olhar para os preços e, neste caso, para a especulação dos preços onde existe inflação e, se calhar, meter um travão sobre aquilo que está a acontecer dentro da região autónoma dos Açores e alargar o espectro de produtos que são necessários, como eu, obviamente, disse isso ao Governo em sede de Parlamento, que não podemos continuar a ter os mesmos produtos desde 2008 e uma alteração de 2018 e não fazer absolutamente mais nada. Em relação à questão da habitação, tem sido bastante crítico. Eu queria alargar um bocadinho a conversa sobre a habitação, porque o problema da habitação não nasceu agora, enfim, agora é mais visível, é mais urgente pelo aumento das taxas de juro, que faz com que as prestações, enfim, em alguns casos até dupliquem quase. A minha pergunta é mais abrangente, que é, esquecendo, enfim, nós não podemos esquecer a fase que estamos a viver, mas olhando de forma mais alargada, como é que se resolve o problema de fundo da habitação, ou melhor, da falta de habitação condigna, sublinho, condigna nos Açores? Eu, a nível pessoal, eu tive um problema em 2008. Tinha um crédito de habitação, a taxa de juros estava nivelada, não havia problema algum, a bolha imobiliária rebentou a nível mundial e eu fui um dos cidadãos que tiveram problemas com uma casa que foi sobreavaliada pelos bancos e chegámos à altura, depois da bolha, já não valia nem metade. Mas eu continuei a pagar o crédito. Aliás, durante anos continuei a pagar um crédito de uma casa que foi sobrevalorizada. Eu, em 2015, 2016, verifiquei que estávamos a fazer exatamente a mesma coisa nos mercados a nível internacional e a nível nacional e nos Açores. Estamos a fazer uma bolha imobiliária e, nomeadamente, Ponta Delgada foi a pior cidade dentro da região autónoma dos Açores e disse a todas as pessoas que eu tive a oportunidade de dizer não metam num crédito à habitação neste momento, porque, tendo em conta que a taxa de juros esteve negativa, agora é muito apetecível comprar uma casa com um valor ainda mais elevado do que aquilo que nós temos, um suporte financeiro. A real capacidade, não é? A real capacidade para suportar esse crédito. Quando a taxa de juros aumentar, as pessoas vão ter graves dificuldades. E aconteceu. Era inevitável. Eu não tenho um pensamento de abstrato sobre aquilo que supostamente é a clarividência do futuro. Não, era expectável. São ciclos e este ciclo tinha que acontecer novamente. E da parte dos governos, tanto da República como também dos Açores, tínhamos que verificar e olhar para o nosso parque urbano talvez de outra forma. E não foi visto. Deixámos aquilo que dizem que deixem os mercados trabalhar. E aí é que eu tenho um problema, que é aquela costela, que eu tenho uma pequena costela liberal para determinadas coisas, mas eu já não concordo. Nós não podemos deixar os mercados trabalhar quando existe alta especulação sobre aquilo que é uma habitação. E não há habitação também condigna da parte do governo, seja do governo anterior como deste governo. Devia haver um investimento, neste caso, o dobro ou o triplo da parte deste governo para este orçamento relativamente ao nosso parque habitacional, tanto para as pessoas com dificuldades, bem como para a mudança, até podíamos fazer, juntamente com os municípios, da parte do PDM. Agora vamos prorrogar novamente o PDM para o mês que vem. Em comissão estamos a discutir aquilo que foi pedido por urgência pelo Governo. Estamos a prorrogar porque os municípios não estão sequer, não conseguem cumprir o prazo do PDM relativamente ao nosso ordenamento de território. Depois o Governo também não olha para o seu parque habitacional social da mesma forma que tem um pensamento dos anos 80, neste caso segregado, com um ajuntamento que em termos sociais não ajuda as pessoas que estão lá, em vez de diversificar, olhar também para a gentrificação que nós temos para Ponta Delgada e se calhar temos poços em que podíamos também ajudar o nosso parque que está um pouco envelhecido e era uma forma de rejuvenescimento da nossa cidade, tanto Ponta Delgada como de Ribeira Grande, e conseguimos inserir socialmente essas pessoas. E inclui aí também a política do arrendamento, porque
temos aqui estas duas vertentes, comprar casa própria e arrendar. E o mercado do arrendamento também está, permita-me a expressão, pelas ruas, da amargura. Toda a gente se queixa, os cidadãos, que é extremamente difícil encontrar uma casa a um preço acessível, que se possa pagar com os ordenados que ganham, em Ponta Delgada em particular, mas também em São Miguel em geral. Sem dúvida. Neste caso temos mais procura neste momento do que oferta. E os AELs também não vieram ajudar relativamente a isso. O aumento de alojamento de locais dentro dos Açores, e nomeadamente, eu vou falar mais de Ponta Delgada, que é onde nós temos um maior problema, não vai ajudar também no arrendamento. Como também os professores que vêm cá lecionar, e acontece sempre o mesmo, dizem, ok, durante o inverno e pelo menos a primavera podem ficar aqui, mas depois do verão vocês têm que sair porque nós precisamos meter aqui os turistas. Isto já é um pouco cultural e já é de alguns anos, não é só de agora que o turismo aumentou. Nota que se tornou mais agudo agora? Muito mais agudo, sem dúvida, muito mais agudo. E com a especulação que houve em termos habitacionais, porque a construção estagnou por completo desde 2008, estagnou por completo. Houve uma variação em 2016, mas foi muito pequena, e a estagnação da construção civil, isso quer dizer à partida que a procura será muito maior que a oferta, e a oferta vai aumentar os seus preços. Obviamente, continuamos naquela bolha de que vamos especular os preços tanto em termos de arrendamento como em termos também agora de taxa de juros. As pessoas, mesmo na altura, não conseguiam pagar as rendas e tinham o crédito de habitação que era mais barato do que as próprias rendas em si. Por isso é que compraram casas. Tem verba inscrita no PRR para a habitação. Artur Lima já veio dizer que não é suficiente porque vai esgotar esse plafond, enfim, a expressão é minha. Fazia sentido, por exemplo, utilizar os mecanismos e as verbas do PRR para reforçar o combate ao problema da habitação? Sem dúvida. Mas isso também não foi pensado não foi pensado da melhor forma quando olharam estrategicamente para o PRR, tantas negociações com a República, bem como com a União Europeia. Isso foi falhado, foi um ato falhado de, se calhar, o maior envelope que nós tivemos para a região autónoma dos Açores e para Portugal, como um todo. E houve aqui um pensamento, neste caso a tática e a estratégia foi muito mal pensada, e isso quer dizer, à partida que temos um PRR completamente desajustado para a região autónoma dos Açores. Aliás, temos um ponto enorme, e eu, obviamente, que concordo que haja, mas não era a melhor altura para, por exemplo, para a transição digital, numa altura destas. Não podíamos ter um envelope tão grande para a transição digital, quando à partida tínhamos que olhar para o nosso parque habitacional, que era muito mais importante e que devia estar inserido no PRR. Não estava ao início, mas há negociações que se têm com a União Europeia, e a União Europeia, historicamente, já mudou muita coisa nos Açores relativamente a programas europeus. Tem havido algumas vozes preocupadas com a execução do PRR na República e nos Açores. Está preocupado com a execução do PRR nos Açores ou acredita que está tudo a decorrer de acordo com os prazos normais? Não estamos a cumprir os prazos normais, nem no continente, nem aqui. Obviamente o António Costa também disse que os prazos são completamente normais. Não são, por isso é que até o Presidente da República veio a dizer cuidado com os prazos. Isto é cultural. Nós, é a cultura portuguesa do desenrasco e fazer tudo na última, só que há uma diferença entre o PRR e todos os programas europeus que nós tivemos no passado. Ou cumprimos à risca, ou então a União Europeia não nos vai ajudar. E eu acho que Portugal, mesmo os Açores, ainda não verificaram, e acho que estão a olhar de uma forma bastante leviana sobre os prazos que têm que ser cumpridos. E depois eu sei que vão dar a desculpa que fizeram concursos e ninguém respondeu ao concurso. Esse vai ser a desculpa que nós vamos ter. Foi usada e vai ser usado mais vezes, e eu acho que vamos perder uma grande oportunidade a nível nacional. Não é só um problema dos Açores, é a nível nacional, porque continuamos exatamente com o pensamento cultural que sempre tivemos no passado e achar à partida que a União Europeia não vai desligar a torneira, mas vai. Eles avisaram que iam. O PAN viu aprovada por unanimidade a iniciativa conjunta com o Bloco de Esquerda em que urge o governo açoriano a aplicar uma moratória à mineração do mar profundo e desencadear ações no sentido de reforçar a proteção da zona marítima sob gestão do arquipélago dos Açores. Acredita que é possível travar a exploração dos fundos marinhos açorianos? Eu quero acreditar que sim. Aliás, eu já dei tanta energia a este tema desde 2015 que eu nunca vou desistir relativamente a um tema que eu acho que é extremamente fraturante para a região autónoma dos Açores. Como termos aqui empresas que vão querer
ou prospecção ou mesmo mineração do nosso mar profundo, em que temos um ecossistema que não pode ser violado de maneira nenhuma. E espero que isto seja uma mensagem também da região autónoma dos Açores para a República e também para a Europa, a dizer que nós não queremos ninguém aqui. E ninguém pode dizer que temos que olhar para a parte económica, porque isso é uma falácia. Em termos económicos, e tudo o que seja prospecção, seja hidrocarbonetos, neste caso o petróleo, ou seja, qualquer tipo de material que seja extremamente valioso neste preciso momento, nunca fica na região. Eu ia colocar essa questão, se a extração mineira não pode contribuir para o desenvolvimento económico e social dos Açores. Se calhar vamos vender mais uns cafezinhos das pessoas que vêm aqui fazer minerar. Estamos a falar de algo extremamente especializado, que existe muito poucas pessoas no mundo que tenham essa especialidade dentro do fundo do mar. Onde é que a gente tem pessoas com formação nos Açores com uma especialidade dessas? Não temos ninguém, absolutamente ninguém. O que é que iríamos... Há também muitas empresas a fazer exploração mineira do mar profundo. São algumas, não são assim tantas. São muito poucas. E menos ainda as pessoas a nível mundial que são especializadas nisso. E basta olhar para aquilo que aconteceu na Papua Nova Guiné e um acordo completamente falhado em que não iriam ganhar absolutamente nada. E basta também olhar para a República para ver o que é que já ganhou com a exploração de hidrocarbonetos. Muito pouco. Porque há uma especulação, é um negócio especulativo extremamente grande para o próprio país ganhar. Há uma frase sua, vou citar livremente, em que sobre a mineração dos fundos oceânicos diz que os Açores estão sob a cobiça das indústrias mineiras. E eu pergunto-lhe, esta moratória, que impacto pode ter para travar esta cobiça? Essa cobiça já existiu mais em 2012 e em 2017 do que agora. E porquê? Porque já temos países com um posicionamento bem definido. E precisamos que Portugal também tenha o seu posicionamento bem definido, que ainda não tem. E esse posicionamento será bastante importante dentro da União Europeia, nomeadamente na Comissão Europeia, porque continua a haver alguns, como é que eu ia dizer, eu não digo reuniões, porque é maior do que isso, mas talvez algumas palestras sobre a sustentabilidade da mineração do mar profundo, e em que a União Europeia já financiou em 2018 em 80 milhões de euros. E neste momento já se vê a União Europeia a olhar de forma diferente relativamente à mineração do mar. Mas se Portugal decidir que quer ir por essa via e quer, enfim, explorar os subsolos e solos marinhos, o que os Açores podem fazer? Os Açores vão entrar em guerra, metaforicamente, com... Porque há a questão da lei do mar, que nós não fomos tidos nem achados praticamente. Mesmo que fôssemos achados, na gestão do mar há sempre o interesse nacional. A República pode sempre ter a cartada a dizer isto é interesse nacional, e os Açores, mesmo que tenha a gestão do mar, não há nada a fazer, mas obviamente que os Açores entram em guerra aberta com a República, obviamente. Essa guerra é uma guerra diplomática, uma guerra política, uma guerra europeia? Diplomática, política e europeia. Só não é bélica, obviamente, porque estamos a falar do mesmo país. Desde que os governos açorianos assim o entendam. Desde que os açorianos assim o entendam, obviamente. Até agora, o posicionamento, tanto da parte do governo próprio da região autónoma dos Açores, é não à mineração de mar profundo dos Açores. Pedro Neves, estamos a chegar ao final desta nossa conversa. O Pedro foi um dos 10 elementos da Comissão Política Nacional do PAN, que há mais ou menos um ano se demitiu, enfim, em choque com Inês de Sousa Real, porta-voz nacional do PAN, acusando-a de asfixia democrática interna. E isto acontece depois do chumbo à convocação de um congresso eletivo extraordinário. Esta introdução para lhe perguntar apenas isto: como é que é neste momento a sua relação com a porta-voz nacional do seu partido? É totalmente institucional, somos os únicos deputados do PAN, o deputado da Assembleia da República, que é Inês Sousa Real, o deputado regional, que é o Pedro Neves, nos Estão Açores. Condenados a dialogar. Estamos condenados a dialogar, obviamente, não podemos dizer que nós damos-nos mal pessoalmente. Agora, a estratégia política não é a mesma, sem dúvida. Nós temos a nossa estratégia política nos Açores, que é
a das bases do PAN desde o início do nosso manifesto. A estratégia da CPN, neste caso da Comissão Política Nacional, é outra completamente diferente e por isso é que eu demiti-me, obviamente, da Comissão Nacional numa altura em que havia uma asfixia democrática e eu estava a falar que nós precisávamos de um congresso novamente apenas para resolvermos o problema nos Açores, que tinha a ver com os nossos estatutos próprios, que ficaram em banho-maria devido a um problema que nem é sequer dos Açores, mas sim que estavam no estatuto relativamente a algum pensamento chegano dentro de uma linha do PAN. E que o PAN não é isso, nunca foi isso, e os Açores estão a demonstrar aquilo que o PAN é na realidade. Sexta-feira eu vou a Matosinhos, vou ao congresso do PAN, que vai ser este sábado, e vamos tratar novamente dos estatutos, e espero que tenham uma estratégia completamente diferente. Vai haver 2 listas pela primeira vez na vida do PAN. Eu não vou fazer parte em nenhuma das listas porque eu não concordo com o manifesto, neste caso, com a moção global de estratégia, tanto de um como do outro, mas sem dúvida que temos uma abertura para a democracia dentro do PAN quando existem 2 listas, como nunca houve antes. Isto sem dúvida que é relevante. Agora, vou de uma forma expectante ir para o Congresso e verificar se o PAN continua alinhado no PAN. E se não continuar? O que é que acontece ao Pedro Neves e ao PAN nos Açores? O Pedro Neves e o PAN nos Açores continuam a ter uma autonomia quase independente da parte da República. Aliás, eu deixei de dar opinião relativamente à República sobre o partido. O partido no continente são eles que decidam e nunca decidiram nada sobre os Açores desde essa altura. Não é costas voltadas, é simplesmente dizer, ok, os Açores têm essa autonomia, os Açores têm essa maturidade política, por isso nós não vamos sequer estar a fazer exatamente como o Chega e o IEL fazem aos deputados regionais. Aqui não usam o deputado regional, nem usam o partido a nível regional para fazerem jogos políticos na República, só para ganhos na República e nunca nos Açores. Eu também nunca admitiria que algo acontecesse aqui nos Açores. E até agora estamos bem nesse aspecto e espero que continuemos a estar bem, que temos uma comissão regional que decide aquilo que se passa nos Açores e temos uma CPN que decide o que se passa, obviamente, no continente. Muito obrigado, Pedro Neves. Obrigado eu.